Olá, querido aluno, professor Ricardo Russo. Eu quero conversar com você sobre os tais recursos judiciais e o que são as tais irregularidades. Quando você decide fazer como está na moda agora, judicializar um recurso, um concurso, você vai conversar com o advogado, ele vai dizer para você que isso só pode ser feito se houver as tais irregularidades. E essas irregularidades precisam ser materiais, concretas, para que você tenha chances e oportunidades, de fato, de conseguir ser bem-sucedido nessa empreitada. Então, eu quero mostrar para você que irregularidades são essas, mas para você que está pensando em entrar na justiça, ou que já entrou na justiça, mas também para você que está fazendo concurso público, que está buscando uma vaga aí, uma vaga numa instituição pública, e precisa conhecer alguns detalhes técnicos que muitas vezes passam despercebidos pela maior parte dos candidatos, na verdade. Né? E aí que começam os problemas. Então, como o meu lugar aqui é de ser um professor, ou seja, de ensinar você, o que eu tenho feito no meu canal é justamente tentar mostrar e dar informações qualificadas a você, para você entender o que são os editais em relação às questões discursivas e quais os problemas que a gente pode detectar ali, quais são os seus direitos, o que é aquela régua de avaliação, o que a banca deve ou não apresentar a você. Então eu vou ter que passar esse roteirinho de novo para você entender como funciona toda essa brincadeira aí. Legal? Para isso, eu vou trazer 3 concursos como exemplo para você, tá? 3 concursos nos quais eu tenho trabalhado sistematicamente, desde a preparação dos candidatos até os recursos administrativos e agora os recursos na justiça. Então, eu tenho revirado bastante esses casos, examinado os editais, examinado as avaliações, examinado as respostas dadas aos recursos de modo geral. Então, eu posso conversar mais tecnicamente com você. Vou tentar ser o mais didático possível para você entender o que são essas tais irregularidades. Bem entendido? Então, vamos lá. Sem mais arengas e delongas, para quem ainda não se inscreveu no canal, então, por favor, se inscreva aí no canal, dá um joinha, bota o sininho, retorna, faça perguntas, legal? Eu vou deixar meu Instagram também, para vocês se conectarem com o Instagram, porque sempre eu estou tentando colocar informações qualificadas para ajudar você nessa caminhada aí, porque afinal de contas, esse tem sido o meu trabalho há mais de 3 décadas. Então, vamos lá, informações para você que está pensando em judicializar, que é a palavra da moda. A outra palavra da moda é majorar a nota, professor, né, nas redações, partindo daquilo que já se sabe hoje, e você já sabe também, eu vou retornar a falar sobre isso, que as tais redações, questões discursivas, ou o nome que você queira dar, hoje elas fazem parte de basicamente quase todos os concursos importantes, especialmente aqueles cargos mais disputados, legal? Então a redação passa a ser uma exigência cada vez maior, e isso, essa tem sido a tendência. Quando eu comecei nessa brincadeira há mais de 30 anos, né, não era isso que acontecia, as redações eram raríssimas de aparecer numa prova de concurso público. Hoje, elas têm sido cada vez mais uma imposição. Então, a gente sabe que, em primeiro lugar, quando você olha para o edital e vê que tem redação, o que você fala para o professor? Ai, professor, eu vi que nesse edital tem redação. Quer dizer, a redação é uma etapa a mais a ser cumprida, é um obstáculo a mais para boa parte dos candidatos. Por isso que quando a gente prepara um curso de redação, a gente tem que transformar esse obstáculo numa virtude, mostrar como você consegue transformar isso, que é um obstáculo para a maior parte dos candidatos, numa virtude para você. Legal? Então eu vou deixar para você também o curso que eu estou lançando de redação discursiva, toda essa parafernália, eu juntei tudo num curso condensado, com apostila, material, correção de redação, para você se livrar desse problema e transformar a redação numa virtude, não num problema. Mas, além de ser um problema para boa parte dos candidatos, a produção tem isso, não é de hoje, tá? Isso desde sempre na minha vida, no ensino médio, vestibular, sempre foi a mesma coisa, né? A redação sempre foi aquela coisa que a gente deixa para o final. Mas também ela é um grave problema para as instituições, para as bancas que trabalham com isso. Então eu quero que você entenda o seguinte, porque você pensa, o seu lugar é de um candidato que tem que fazer uma redação. O meu lugar é de um professor que prepara candidatos, mas que
trabalhou durante muito tempo em bancas, foi treinado por avaliação, trabalhei 10 anos na avaliação do Enem, então o meu lugar é diferente, eu sei o que é o outro lado da brincadeira, que é você corrigir 100 redações por dia, né? Ganhando digamos que um valor por redação que não é lá muito estimulante, legal? Então é esse o cidadão que vai avaliar a sua redação. A gente sabe também que para você conseguir ter um bom sistema de avaliações de redações em massa, né, que são muitas redações, você precisa ter uma equipe treinada, que isso tem um custo, legal? Que essa avaliação precisa ter uma equipe que está unida em torno e reunida em torno das mesmas ideias, ou seja, precisa haver equanimidade entre aquelas pessoas, elas precisam ser treinadas, precisa ter uma coordenação, é preciso desenvolver um know-how sobre isso. Então, é uma coisa muito complexa e tem um custo para as bancas. E as bancas, geralmente, não investem muito ou não querem investir muito para não ter gastos em relação a isso. Vou dar um exemplo para você que não sabe, que é candidato e não tem obrigação de saber. Mas, assim, uma boa correção precisa ter, no mínimo, 2 avaliadores que façam a correção, e a nota seria a média desses 2 corretores, porque sempre vai haver um coeficiente, bota na sua cabeça isso, de subjetividade. Muitas vezes as pessoas mandam a redação para mim, você acha que eu posso aumentar? Sempre há um coeficiente de subjetividade numa análise, porque não é uma coisa matemática, não é uma coisa exata, né? A nota de uma redação. Então, ela pode variar de avaliador para avaliador, isso não há nenhum problema nisso, tem até um nome para isso chamado discrepância. Por isso que é legal que sejam 2 avaliadores. Por quê? Porque entre os 2 fica a média, e tendo a média, você alcança mais ou menos uma nota que, digamos assim, é mais justa. E mais do que isso, CESP Brasília tem o cuidado de dizer o seguinte: se a variação de nota entre o primeiro e o segundo avaliador, porque o CESP coloca no edital que são 2 correções, se a variação de nota entre o primeiro e o segundo avaliador for de mais de 30%, isso a gente chama de discrepância, a variação de nota entre o primeiro e o segundo, haverá um terceiro avaliador. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: se eu tenho 2 ou 3 avaliadores para corrigir uma redação, isso vai demorar muito mais, isso vai exigir mais equipe, isso vai duplicar, triplicar o custo, muitas vezes, de avaliação. Legal? Então, por isso que boa parte das bancas não colocam o número de avaliações que vai ser feita, não é? Então, por isso que é importante você olhar o edital e verificar se lá consta o número de avaliações que vão ser feitas por redação. Também é seu direito, é importante isso que eu vou dizer agora, de contestar os critérios de avaliação. Ninguém contesta, não é? Quando sai o edital, você tem um prazo para contestar e dizer, pô, peraí um pouquinho, eu não estou entendendo isso aí, está muito genérico, o que vale cada coisa, quanto que vale a gramática, o que vai ser descontado na gramática, ninguém sabe muito bem. Por quê? Porque você olha o edital, vê que tem redação e só isso que você faz, você não examina os critérios, depois sai correndo atrás para fazer recurso administrativo, vai gastar grana com administrativo, grana com judicial, e você pode antecipar e diminuir os danos e os problemas se você souber o que fazer. Essa é a minha função, sou professor, educar o cara a entender todo o processo, não é só chegar na hora, eu dou um jeito e faço a redação. Legal? Então, os critérios precisam ser claros e objetivos. Bem, eu vou especificar um pouquinho mais adiante isso, mas vamos lá. Feitas essas considerações iniciais, deixa eu tentar tornar isso que está um pouco vago na sua cabeça, tornar isso um pouquinho mais concreto. Para isso, então, você que foi secretário de Educação, que foi uma jogada de marketing do governo do estado de Santa Catarina, porque, assim, o maior concurso de todos os tempos, quer dizer, a coisa se transformou em plataforma de marketing, é questão política. Tem muita gente que está reclamando disso. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu quero fazer uma análise técnica. Então, eu quero que você... mas eu não tenho nada a ver com o secretário de Educação. Quero que você entenda como funcionam as coisas e eu vou apontar para vocês algumas irregularidades. Se você fez sede, se você pensa em judicializar, afinal de contas, é seu direito, mas eu preciso explicar algumas coisas para vocês antes de mais nada, legal? Então, vou pegar o edital. O edital diz o seguinte, olha, a redação, ela tem um valor de 10 pontos, né? Depois vai ter a questão ponderada na nota, mas a nota atribuída pelo avaliador é de 0 a 10. Aí fica mais fácil para o avaliador saber o que é 5, o que é 7, o que é 8, o que é 10, né? Pois bem,
Essa nota ela está subdividida em 4 itens que estavam no edital. Legal? Então, nem ao menos isso quem fez CNU teve, né? Para o CNU só diz o seguinte, olha, 50% é conteúdo, 50% é idioma. Agora te vira para saber quanto é que é cada coisa. Então, aqui, a FURB, que fez o processo seletivo, encarregado do processo seletivo da Secretaria de Educação de Santa Catarina, dividiu, então, em 4 itens. Aí. Esses itens aqui, a bem da verdade, eles são mais ou menos universais, mas vamos lá. Atendimento ao tema proposto. O candidato, isso é o que mais valia na prova, porque valia 30%. Quer dizer, se a gente faz de 0 a 10, valia 3 pontos. Legal? É o item mais valioso e o que mais deu problemas, é isso que você precisa entender. Eu estou fazendo vários laudos para recursos judiciais para a Secretaria de Educação, e isso aqui que eu estou apontando lá, olha só. Atendimento ao tema proposto. O candidato abordou de forma adequada e completa o tema, apresentando uma solução válida, considerando todos os elementos e informações fornecidas. O que é atendimento ao tema proposto ou adequação ao tema proposto que aparece em muitas bancas? Se o candidato estava dentro daquilo que foi proposto como tema. Então, o que é que o avaliador vai ver? As palavras-chave que estão no tema e verificar se encontra essas palavras-chave, não importa onde, na redação. Então, o que se avalia no atendimento aqui ao tema proposto não é a qualidade, presta atenção, da abordagem, mas é se você abordou ou não abordou. E isso vale 3 pontos em 10, que é um valor muito alto para esse tipo de padrão. A gente geralmente não é tão alto assim. Legal? Mas, enfim, vamos lá. Se vale 3, se eles estão dizendo que vale 3, eles é que determinam quanto vale, né? Então, 3 pontos em 10. Então, entendido o que é atendimento ao tema proposto, vou melhorar isso, tá? Então, se você abordou aquilo que está sendo solicitado, não a qualidade. A completude da solução. Aí entrou uma novidade, que é a tal da solução. E essa solução ela tinha que ser detalhada, abrangente, correta, cobrindo todos os aspectos relevantes. Claro que é tudo muito genérico. O que é uma solução detalhada, abrangente e correta, né? Isso valia 25% da nota, ou seja, 2,5 em 10. Né? De 0 a 10 vale 2,5. 3 vem conhecimento técnico. Aí diz assim, ó, agora olha só, a solução demonstra um sólido entendimento técnico do tema, incluindo detalhes significativos, identificando aspectos críticos que podem influenciar os resultados. Agora sim, agora é a qualidade técnica do que você discutiu aqui. Aqui é que vai ser abordada a qualidade. No primeiro item é se você abordou ou não abordou. Mas no 3 se a solução é sólida. Então, a qualidade tem que entrar aqui. E isso vale 2,5 pontos. Então, se eu abordei ou não abordei, vale 3 pontos. Agora, a qualidade dessa abordagem vale 2,5. Isso não sou eu que está dizendo, que está na planilha aqui, nos critérios da Secretaria de Educação. Aí que a gente vê que os caras se atrapalham todo, porque não tem qualidade técnica, não tem gente treinada, é tudo feito mais ou menos assim, né? De qualquer jeito. O quarto item, o que é o quarto item? A correção da linguagem. Bom, o texto atende a extensão estipulada, extensão é número de linha, né? É redigido de forma clara, coerente, de forma legível, explora adequadamente a temática proposta, né? Então, aqui a gente vai entender que redigido de forma clara, coerente, formal e legível, o que seria formal? Dentro da norma culta. Não está explicitado claramente, mas a gente entendeu que aqui entra uma parafernália, né? Porque clareza, coerência são coisas muito abstratas. Agora, formal significa o quê? É o uso do nível padrão, da norma padrão de linguagem. Então, isso não está bem redigido. Mas é aqui que se descontou a parte da gramática pela prática, foi isso que, na verdade, descontaram aqui. Aí colocaram clareza, que não tem nada a ver com norma culta, são coisas diferentes. Então misturaram alhos com bugalhos aqui. Mas até aí tudo bem, ainda não temos uma clara irregularidade, não se trata disso. Se trata de algumas questões conceituais que não estão bem resolvidas para a banca ao elaborar essa avaliação. E a gente já vê que está faltando gente qualificada para fazer isso daqui. É a primeira coisa que a gente está acostumado a trabalhar com isso aqui, fazer editais e correções de concurso público, a gente sabe que a coisa não está muito bem feita. Aí que começam os atropelos, mas segura lá. Então, essa correção da linguagem varia 2 pontos em 10. Aqui você tem, então, os 10 pontinhos. Bom,
Eu estou entendendo mais ou menos, prof, onde o prof quer chegar, mas agora vamos a uma questão material da secretaria para você entender melhor. Legal? Então, vou para uma questão material da prova da Secretaria de Educação. Vou pegar a proposta, vamos para a prática agora? Então, vai lá, proposta para professor de artes, que era a questão 2, que é a questão específica. Então, a prova tinha 2 questões de até 15 linhas, portanto, total de 30 linhas. A primeira questão era genérica para todos os cargos, a segunda questão era específica para cada cargo, e essa aqui é de professor de artes. Então, quando se faz uma questão específica para o cargo, se quer verificar o quê? Tecnicamente, se ele conhece o conteúdo de um professor de artes, nesse caso, né? São questões conceituais ligadas a essa área específica, por óbvio, né? Então, olha, acompanha comigo agora o exercício crítico que eu vou fazer. Questão 2, diz assim, o currículo base do território de Santa Catarina, do ensino médio, apresenta os conceitos da área de linguagens relacionados aos conceitos articuladores do componente arte, artes visuais, dança, música e teatro, a serem desenvolvidos nessa etapa de ensino. Você está vendo que a questão é bem técnica. Segundo o documento, esses conceitos, além de dialogar entre si, são comuns às 4 linguagens da arte e podem ser estudados respeitando-se a formação específica do professor. Ao encontro disso, quer dizer, convergindo para isso, né, discuta, então, verbo imperativo, agora entra o tema, lembra? Ó, a adequação ao tema proposto, legal? Então, é agora que vai interessar, até aqui veio a ilustração. Então, vamos lá, onde é que estão as palavras-chave? Ao encontro disso, discuta acerca dos 6 conceitos articuladores do componente arte. Então, apareceu o primeiro elemento. Para eu conseguir a nota máxima, que são 3 pontos, no primeiro item de avaliação, tem que aparecer esses 6 conceitos articuladores, né, presentes no currículo base. Então, os 6 conceitos. Abordando, não acabou ainda, abordando como esses conceitos se conectam à formação integral dos estudantes. Então, eu tenho que apontar e tenho que conectar com a formação. Lembra que eu sempre discuto com o aluno que são as ligações que importam. Então, você tem que ligar os 6 conceitos, eu olhei lá, apareceu os 6 conceitos, agora, além dos 6 conceitos, tem que aparecer essa ligação que tem com os estudantes. Tem de aparecer o que mais? A interdisciplinaridade proposta pelo currículo e ao desenvolvimento de competências críticas e criativas. Então, é a ligação desses 6 conceitos com a formação do estudante, com a questão da interdisciplinaridade e a questão do desenvolvimento de competências críticas e criativas. Isso tudo vai ter que aparecer, de algum modo, nas suas 15 linhas. Eu vou repetir, o candidato tinha 15 linhas para abordar tudo isso. Eu queria saber quem foi que elaborou essa proposta aqui, enlouquecida desse jeito. Por quê? Porque o cara vai ter que condensar, olha a capacidade de síntese, né? Em 15 linhas, os 6 conceitos, fazer as ligações que é o mais trabalhoso, as ligações aqui, integral, interdisciplinaridade, desenvolvimento, competência crítica, criativa, tudo isso em 15 linhas. Quer dizer, isso é uma loucura que está se pedindo para o cidadão escrever em 15 linhas, beleza? Mas, de novo, se esses componentes todos aparecerem na sua redação, quer dizer, os 6 conceitos, a ligação com a formação do estudante, a questão interdisciplinar, e a questão do desenvolvimento das competências críticas e criativas, se essas palavras-chave estiverem no seu texto, você precisa ter recebido os 3 pontos. Não tem discussão. Volta lá. Então, vou mostrar a tabela que não fui eu que fiz. Ela diz assim, o candidato abordou de forma adequada e completa o tema. O que é de forma adequada e completa o tema? Você abordou tudo que está na frase temática. É difícil de entender isso? Acho que não. Legal? Muito bem. Agora eu vou pegar a resposta que foi dada a um candidato. Legal? A resposta que foi dada a um candidato. Então, sobre a banca respondendo ao candidato no seu recurso administrativo. Legal? Diz o seguinte, sobre a questão 2, a partir da análise do recurso interposto pelo candidato, a banca decide manter a resposta preliminarmente oferecida. Então, não vai alterar a nota da criatura. Após a nova análise empreendida, chegou-se ao seguinte parecer. 2 pontos.
O candidato tocou no tema, mas não fez de maneira totalmente completa ou aprofundada. Eles estão justificando aqui, então, o primeiro item. E como eles justificam? Que ou não tratou de maneira completa, e tratou, porque eu vi a redação, tratava de todos aqueles assuntos, ou aprofundada, mas o aprofundamento não faz parte do primeiro item. E não sou eu que estou dizendo isso. Volta, você está em dúvida? Vamos olhar de novo aqui, então, o que diz o primeiro item? O candidato abordou de forma adequada e completa, mas não usa a palavra aprofundada, porque o aprofundamento não entra aqui. O aprofundamento é em conhecimento técnico, e aí que a gente tem que analisar o aprofundamento. Ora, o que aconteceu? O candidato está sendo punido 2 vezes pelo mesmo problema, ou seja, ele está perdendo pontos no primeiro item, que é a adequação ao tema proposto, e está também perdendo pontos em componente técnico, que é o terceiro item, pelo mesmo erro. E isso agora sim é uma irregularidade, ou seja, você punir duplamente um candidato por um erro, por um mesmo problema. Legal? E mais do que isso, você não está aplicando corretamente a régua que a banca mesma criou. Ou seja, se tinha que abordar a adequação, e isso está na régua, se ele abordou o tema completo, qual é o tema? É a frase temática, são aqueles elementos que estão lá. E se todos aqueles elementos estão na redação, você tem que receber os 3 pontos. E aí o que faz? Eles tiraram pontos. Mas por isso que as notas foram muito baixas, porque puniram duplamente os candidatos. Tiraram pontos na questão técnica, que é de aprofundamento, e no primeiro item, que é adequação ao tema, que valia 3 pontos. Então, se o cara valia 3, ele tirou 1,6, esse pontinho e meio, pontinho e 2, ponto e 3, que foi furtado desse candidato, vai fazer a diferença enorme na sua classificação. Por quê? Porque a régua foi mal interpretada pelo avaliador, a régua foi mal aplicada pelo avaliador, que puniu 2 vezes o mesmo candidato, 2 vezes pelo mesmo problema. Legal? Então, isso é um erro material e técnico na avaliação, sem dúvida nenhuma. Legal? E a prova está que a resposta aqui usa a palavra aprofundado, quando, na verdade, isso não está na régua que está no edital. Agora você tem uma materialidade. Bacana? Bom, então isso é uma questão importante, porque além desse problema da Secretaria de Educação, não houve, no momento em que se devolveu a questão corrigida, a régua de correção para mostrar o que seria uma abordagem completa e aprofundada do tema, que é a obrigação da banca. Isso chama-se espelho de correção, ou espelho de avaliação. Então, a FURB deveria ter fornecido para o aluno o que é que se considera nota cheia nesse caso. Então, para essa proposta aqui, o que ele deveria ter feito em cada um daqueles itens, interdisciplinaridade, lembra? A questão dos 6 elementos, o que ele precisaria ter abordado para conseguir a nota máxima em cada um dos itens. E isso não apareceu. Né? Não apareceu nem ao menos quanto desconta cada erro de gramática, que é coisa mais óbvia. Desconta 0,1, 0,2, 0,3, a gente vai deduzir pelos descontos. Mas isso não foi explicitado nem no edital e nem na devolutiva da nota da redação. Ou seja, se devolveu apenas a redação com uma nota, sem a justificativa. Agora sim, de novo, aí você vai falar com o advogado, o que ele vai dizer? Motivação do ato público. Motivação do agente público. Ou seja, havia necessidade de você justificar a nota que foi atribuída a você, para você saber, afinal de contas, como é que eu posso contestar? Então, só me dá uma nota, eu vou contestar o quê? Aí eu vou dizer, não, mas olha, eu escrevi tudo que tinha que ser escrito, mas eu não tenho parâmetro para saber o que me descontaram, eu não sei. Nem ao menos em gramática, olha, em gramática eu valia 2, me deram 1,5, 1,4, 1,6. O que descontaram? Eu também não sei. Legal? Então, esse é um problema técnico que não é exclusivo dessa banca que fez Secretaria de Educação, e eu vou provar que não. Por quê? Porque nós tivemos o TRF5. TRF5
A banca é a IBFC, legal. Eu já conheço também, já tive, trabalhei com redações voltadas a provas deles também, e também não tinha nenhuma expectativa de alguma coisa de qualidade. Mas vamos lá. O que apareceu no edital? Algo que lá no CNU não apareceu, né? Que é o detalhamento das notas. Olha, que isso é tão simples e óbvio, no entanto, até hoje, por que vocês não faz uma tabelinha simples aqui, ó, e aplica nas suas provas para todo mundo? Faz uma vez só, né? Não tem dor de cabeça. Olha só. Critério de correção, 4 itens de novo, né? Grau de informatividade e coerência, que valia 2 pontos, de novo você tem 10 pontos aqui. A qualidade do conteúdo, que é a capacidade do candidato selecionar, agora você vai ver que eles estão usando os mesmos verbinhos usados pelo Enem, o Enem acaba sendo copiado, né? Conteúdo do Enem que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações, opiniões e argumentos. Em defesa, igualzinho, em defesa de um ponto de vista, demonstrando conhecimento dos mecanismos linguísticos discursivos necessários para a construção do seu texto. Blá, 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 blá. Ou seja, aqui é o conteúdo, a qualidade do conteúdo. Se você argumentou corretamente, se você teve progressão semântica, se uma coisa estava ligada à outra, se não teve falhas argumentativas de você fazer afirmações, mas não comprovar, porque na argumentação você precisa comprovar tudo que você afirma, beleza? Grau de informatividade, isso aqui ficou meio ambíguo, porque parece que é a mesma coisa que a qualidade do conteúdo, não há muita diferença, não está clara qual é a diferença aqui, nem eles disseram qual é a diferença. A coesão, que aparece em tudo que é prova, aí o que a gente sabe é de senso comum, então você vai usar aqueles elementos que abrem o parágrafo, né? Isso se popularizou com o Enem também, que é os interparágrafos, e dentro do parágrafo tem que ter um elemento, ao menos ligando períodos, que é o intraparágrafos, são os mais populares, né? E a questão da norma padrão, agora sim, que é a questão da gramática em si. Agora ficou claro, bem melhor que o da FURB, porque aqui diz domínio da norma padrão formal, né? E não misturou com coesão. Coesão é uma coisa, coerência é outra coisa, e a norma padrão é outra coisa. Você não pode botar tudo no mesmo saco, como fez a FURB, não é? Na Secretaria de Educação. Legal? Você está aprendendo, né? A norma padrão tem que ser um troço à parte, cara, porque, pô, é claro que tudo está interligado, óbvio, mas se você vai fazer uma régua analítica, você tem que separar itens. Então, eu não posso botar gramática, misturar com coerência e coesão, porque são coisas totalmente diferentes. Né? Até porque coerência e coesão são elementos muito subjetivos no texto. Mas gramática não, crase é crase. Está errado, acento é acento, está errado, ortografia, não tem o que discutir, legal, mas a coesão tem muita subjetividade, o que a gente entende por coesão, então não pode misturar as duas coisas. Você viu? A Secretaria de Educação misturou tudo no mesmo balaio, legal? E o edital do CNU também botou tudo em idioma, 50 pontos, e botou tudo no mesmo balaio, né? Tudo no mesmo balaio. Você está entendendo o que está errado? Bom, porque está mal pensado, porque não tem know-how, porque foi feito de qualquer maneira, porque tem gente lá dentro que não tem expertise para fazer isso, né? Como aconteceu na sede, olha a proposta em si. Uma proposta absurda para 15 linhas. Então, o cara que fez aquela proposta de redação não pensou no pobre do avaliador que teria de corrigir aquilo. Você está criando uma armadilha para o avaliador. Ele vai ter que procurar todos aqueles elementos na redação, interdisciplinaridade, os 6 itens, todas aquelas ligações, aquilo ali vai dar um trabalho dos infernos para o avaliador. Né? Então, a simplicidade. Então, a pessoa que fez aquela prova de artes, que a gente acabou de ver da Secretaria de Educação, não sabe fazer prova de redação discursiva para concurso público. Nunca avaliou redação para ter essa dimensão. Então, é um pedagogo, alguém da área, mas o cara não tem expertise para fazer. Não adianta o cara ser um excelente advogado, técnico, administrador, ele tem que saber fazer questões de concurso público. Né? São coisas, coisas que precisam estar ligadas. Né? Muito bem, isso é técnica, gente. A gente está trabalhando com linguagem, meu negócio é linguagem. Certo? Então, por isso que todo esse trabalho de um profissional, quando vai fazer uma prova, ele tem que ser interdisciplinar, ele tem que ter a assessoria de alguém que entenda de linguagem, porque senão vai acontecer o que aconteceu no CNU, um monte de tropeços, porque foram mal formuladas as questões. Então, eu já sei que são 4. O que aconteceu com o TRF-5? Então, aconteceu o que eu já imaginava. Quando devolveram as redações, também devolveram sem espelho de correção, quer dizer, devolveram só as notas. Né? E a gente não sabe por que o cidadão tirou aquela nota, quanto valia cada componente,
não é? Ficou tudo mais ou menos, tá, me descontaram aqui, norma padrão, mas quanto que valia cada erro de gramática? Não tá, a gente teve que supor isso, mas não ficou claro, não foi transparente. Aí a transparência que essa galera também não consegue atender a isso, né? Então, de novo, uma irregularidade. Por quê? Porque a banca IBFC deveria obrigatoriamente produzir uma régua explicando o que é que se considera como nota máxima, o que se considera como isso, enfim, para monitorar, para que eu possa fazer o recurso administrativo sabendo onde eu posso ter errado. Né? Senão é chutômetro. Né? Isso não aconteceu. Então, de novo, a questão da motivação do ato público, né? De novo, um problema de uma irregularidade aqui, a gente não consegue entender como é que essas bancas continuam fazendo essas coisas, né? Bom, por último, como não poderia deixar, não é, já que eu tenho trabalhado sistematicamente com a galera do bloco 4, em especial do CNU, eu faço para todos os blocos, tenho feito laudos, mas em especial o bloco 4, que é o que mais deu furdúncio, né? Qui pro quo, legal. Então, vamos lá, deixa eu mostrar um troço importante para vocês. Ainda ontem eu trabalhei com um candidato que ganhou a liminar para ter a justificativa, né? Entrou na justiça, uma ação ordinária, que é o que a galera está fazendo, ganhou uma liminar em um prazo de 2 dias, que se encerrava na quarta-feira, legal, então ele tinha pouco tempo para fazer, são 2 dias sempre de prazo, para poder fazer um novo recurso administrativo, tendo agora a fundamentação das notas, quer dizer, algo que teve que ser pedido na justiça, você teve que gastar dinheiro para, afinal de contas, para algo que era seu direito, né? Ou seja, os caras tinham que dar a você uma devolutiva explicando para você por que você tirou aquela nota, o que não foi dado, né? Então, vamos lá. Só havia um espelho e esse espelho apontava aquilo que eles consideravam ideal como resposta, mas não houve uma justificativa correta para a sua nota. Muito bem, porque você não sabia exatamente por que tirou X, a Y, sei lá, legal. Bom, aí vem os equívocos e as irregularidades. Primeira delas, então, nós tínhamos lá o edital, com 50 pontos, a redação valia 100, metade da nota para conteúdo, metade da nota para idioma. E idioma lá era um saco de gatos, coesão, coerência, norma culta, etc, etc. Mas a gente não sabia quanto valia cada item, né? Bom, e isso era a tônica, César Gran Rio sempre fez isso, né? Não é nenhuma novidade. Bom, aí começaram a aparecer as liminares, as respostas liminares, e numa resposta liminar, lá, eles colocaram quais eram os conteúdos, e até hoje eu não entendo por que não colocaram isso lá no edital, né, de gramática, por exemplo, qual é o problema? Então, aí, na liminar, se observou que a nota ficou subdividida, a nota de idioma, que era uma coisa que a gente não sabia direito, ficou subdividida agora em 3 itens, né? Os aspectos ortográficos, que valiam 15 pontos, os aspectos textuais, que valiam 10 pontos, e os aspectos gramaticais, que valiam 25 pontos. Então, já sei que é isso. E sei que a nota nessa tabela nova, que foi dada em resposta liminar, cada erro descontava 5 pontos. A nota era de 5 em 5 pontos. Tá bom? Bom, esse candidato aqui ficou com 30 pontos em idioma, numa redação boa. Uma redação boa em termos de idioma. Uma redação boa. Né? O que é importante você ter dimensão? O que está acontecendo? Quando a César Gran Rio ela está dando as respostas às liminares, ela vai no idioma furungar o que você escreveu e achar erro para tudo que é lado, mesmo questões ainda que não são consensuais na gramática, eles estão lá furungando. Ou seja, de fato, eles querem provar que a sua nota baixa, legal, ela tem justiça, ela foi correta. Então, você vai examinar o texto, aquele, sabe, vou olhar o texto com raiva que eu quero ferrar com ele, né? Olha ali, ó, viu aquela vírgula ali, não sei o quê. Então, o meu grau, a minha régua de exigência passa a ser extremamente alta. Né? No caso desse candidato aqui, paralelismo, pela falta do uso de um artigo na frente de um substantivo, né? Então, tal coisa e tal coisa precisam ser revisadas. O segundo elemento não tinha o artigo, então isso desconta. Um absurdo, porque isso não é consensual, porque isso
é uma questão extremamente rigorosa, porque a falta daquele artigo para efeitos de paralelismo não tem implicações estéticas no texto e nem afeta a clareza do texto. Então, não havia necessidade de se descontar, mas os caras vão buscar, e tu vê que estão com ódio no coração. Ódio no coração, aí eu quero ferrar esse cara. Legal? E aí descontaram pontos nos aspectos gramaticais de coisa que não era para descontar. Então, lá fui eu fazer um recurso administrativo, então, agora com a fundamentação, respondendo aqueles fundamentos, explicando que não pode ser assim, e explicando mais do que tudo isso, né? Explicando que essa dissertação que é feita numa prova de concurso público, em que você tem um pouco mais de 1 hora para fazer essa prova, né? É um gênero de texto específico, respondendo questões específicas, isso não se pode ter uma avaliação como se isso fosse uma dissertação, uma tese acadêmica, porque não é isso. Então, não se pode cobrar um estilo e tal, porque não é esse o objetivo, porque o universo de uma prova, o gênero desse textual de uma prova de concurso público, ela tem que ser relevada. Não é? Tu não está fazendo uma tese, gente. Então, eu não posso fazer um nível de exigência. Quando eu digo que o seu texto está bom, eu não posso. O nível de exigência não pode ser de se você estivesse fazendo uma tese acadêmica. Aí o nível é outro. Uma dissertação acadêmica, aí o nível é outro. É um texto de 40 linhas que quer saber se você conhece aqueles dados técnicos. E isso é um objetivo muito simplório e pragmático. Então você não pode perder o lugar das coisas, para usar uma expressão que hoje é tão moderna, né? Agora, olha lá. Descontaram de aspectos gramaticais, descontaram de aspectos ortográficos, 2 erros ortográficos. Ele perdeu 5 pontos por causa desses 2 erros. Descontaram 10 pontos de aspectos gramaticais, de 5 erros que ele teve, que é um absurdo, né? 5 erros, descontar 10 pontos. Então já perdeu 15, e descontaram aspectos textuais. E os aspectos textuais valiam 10 pontos, ele perdeu 5, porque coesão textual. Os aspectos textuais que estão lá na nova régua apresentada são relativos à coesão textual. E qual foi a fundamentação para descontar 5 pontos em coesão textual? Eu vou mostrar para vocês, olha a fundamentação dos caras. Observam-se ainda, olha que lindinho isso aqui, problemas textuais, que se revelam, problemas textuais de coesão, que se revelam através do uso repetitivo de vocábulos, como é o caso do observar e suas variantes, inobservar, na linha 5, observar, na linha 10, observar, observância. Então, há uma repetição do candidato da palavra observar. Legal? Realmente está lá, ele usou repetidamente a palavra observar, observância, ao longo de 40 linhas, ele usou diversas vezes essa palavra. Então, eu descontei 5 pontos porque ele repetiu a palavra observar e inobservado, que tem o mesmo radical, nem é a mesma palavra, mas o mesmo radical, observância, o que mostra que, sim, faltou um capricho de estilo. Mas o texto dele tem outras qualidades coesivas, o uso de elementos intraparágrafos, entre parágrafos, uso de relatores, de pronomes relativos, de conjunções. Ele tem outras qualidades, então, só pelo fato de ele ter repetido algumas palavras, ele vai perder 5 pontos. O que foi isso? Foi a necessidade de comprovar um desconto de uma nota injusta. Legal? E aí você vai tentar encontrar elementos para descontar essa nota. Claro que você vai encontrar esses elementos. Se você subir a régua de exigência, vai. Eu não sei se eu estou sendo claro. Você está entendendo o que está acontecendo? Então, assim, tu repetiu 5 vezes observar, observância, então vou descontar 5 pontos. Você sabe o que é descontar 5 pontos em 50? Você perde 5% na nota. Sabe o que acontece com a sua classificação nesse certame, para esse cargo super concorrido do bloco 4, que é o de fiscal, o trabalho? Você vai perder posições extremamente importantes. Por quê? Porque você repetiu a palavra observância e observar. Ora, isso é como é que eu posso denominar isso? Já que estamos falando de palavras, uma excrescência, né? É um revanchismo, é um detalhismo, é um preciosismo, ou é um mau humor, não é? Da banca. Né? A banca parece que está mal-humorada com as críticas que está recebendo, que são justas, porque elas é que abrem mão. E as respostas que estão sendo dadas é para deixar as pessoas mais indignadas ainda, porque ao invés de dar um refluxo, de ouvir a voz das pessoas e os reclamos, eles aumentam o tom da crítica
desse público. Ou seja, do ponto de vista político, o que a Sesgran-Rio está fazendo é um total desastre. É isso que está acontecendo com a banca Sesgran-Rio, que a cada movimento só piora a sua imagem, a sua situação diante do público, e isso também é importante. Por quê? Porque aumenta a indignação e vai aumentar a demanda de liminares, a demanda de ações, enfim, de toda a ordem. Legal? Então, o que eu fiz aqui com vocês hoje? 40 minutinhos falando disso, de questões técnicas, né? Uma coisa que pode parecer meio chata, mas é muito importante. O que tem que ficar disso para você? Olha só, você que vai fazer concurso público, que está fazendo concurso, tem um monte de concurso bacana saindo aí. Então, primeira lição, você não pode ficar dependendo desse tipo de coisa, de recurso, você tem que aprender a fazer uma redação se escudando dessas possíveis falhas, como essa de repetição, que era simples de resolver, coisas desse tempo. Você precisa saber gerenciar o tempo, não me venha com aquelas redações cheias de rabiscos e riscos, porque você fez o rascunho direto, você não é o competidor se continuar agindo dessa maneira. Há alguns procedimentos que é preciso que se faça, e isso eu ensino no curso que está sendo quentinho agora, de produção textual para todos os concursos discursivos, redação, etc., com correção de redação, mais apostila, parte teórica, parte prática, e que opõe a essa experiência de 55 mil anos, Matusalém, de tanto tempo aí trabalhando com avaliação, como professor, como avaliador, em provas de concurso público, em Enem, afinal de contas. Legal? Mas estou me despedindo, sem antes, não posso esquecer de pedir para você de novo, dar um joinha se não deu, recomendar o vídeo para sua galera, diz para a galera se inscrever no canal do tio, mandar questões, porque isso é bem importante para a gente poder construir conhecimento aqui. O objetivo central desse canal é instruir você, mas com informações, informações quentes, pertinentes, importantes, para ajudar você nessa caminhada aí. Tamo junto?